Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Célio Martins. Hoje nós vamos para mais uma aula de recursos humanos. Nós vamos fazer a nossa quarta aula, nós vamos estar falando do capítulo 6. Vamos estar falando de liderança e motivação, ok? Então vamos lá, estou com a apostila de vocês aberta aqui. Então no capítulo 6, liderança e motivação. Vamos lá para a página 75. Que vai estar começando a falar, né, de liderança. Vai ter um estudo de caso aqui, a liderança de Sabrina. Vamos lá. João acabou de ser contratado pela agência de recrutamento SR e conhecerá todas as áreas da empresa. Sabrina irá integrá-lo à empresa. João, nessa área de administração de recursos humanos, eu sou a líder. João, pensei que mandassem todos aqui. Sabrina, quem manda é o chefe, eu apenas os oriento. João, tem algumas dúvidas. O que é um líder? O que faz um líder? Porque muitos diferenciam líder de chefe. Aí a Sabrina, nossa, quantas perguntas, mas irei explicar. Então vamos lá. Lá que tem uma liderança. Tá? Liderança é a arte de comandar pessoas, atraindo seguidores e influenciadores de forma positiva, mentalidades e comportamentais. É a habilidade de influenciar as pessoas para que trabalhem com entusiasmo, a fim de atingir metas para o bem comum, como um caráter que inspira confiança. A diferença é, segundo Mário Sérgio Cortella, um chefe você obedece, um líder você segue, procura e admira. Ok? Vou só fechar esse, porque senão vai ficar toda hora aparecendo aqui pra gente. Aí fica chato. Vou sair dele aqui só para ele não ficar atrapalhando a gente. Pronto. João, e quando você tem uma má liderança, o que pode ocorrer? Sabrina, já ocorreu aqui nessa empresa e os resultados foram alarmantes. Aí o João, o que houve? Sabrina, desmotivação das equipes. Olha o que uma equipe mal liderada pode ocorrer nela. Desmotivação das equipes, baixa produtividade. Se a pessoa desmotivou, certamente já cai em baixa produtividade, isso é fato. Tá? Ambiente de trabalho ruim, com aquele clima pesado. Abstencionismo alto, que seria faltas, né, e atrasos de colaboradores. Muitas ações trabalhistas, tá? Comprometimento dos resultados, prejuízo à imagem da empresa, prejuízo financeiro. Olha aqui o que uma má liderança, né, pode causar na empresa. Isso daqui, ó, traz prejuízo gigantesco para as empresas, né? Aí o que vai acontecer? Ações trabalhistas já vem para cá, ó, prejuízo à imagem da empresa. Porque quando você trabalha num lugar que você está satisfeito, que você é motivado, muitas das vezes acontece, um amigo seu chega e fala, nossa, é muito bom trabalhar na empresa por causa disso. Tá? Mas tem também aquelas pessoas que chegam e falam, nossa, lá não tem liderança, tá? A gente não consegue se motivar, tem muitos amigos, muitos colegas que saiu, levou na justiça, você já fica aquilo na cabeça e certamente você não tem interesse em entrar naquela empresa. Já ao contrário, que foi o primeiro caso que eu citei, certamente você um dia vai querer trabalhar naquela empresa, tá? Do tanto que já ouviu se falar bem dela. Isso aconteceu devido ao estilo de liderança que a funcionária tinha. Aí o João vai perguntar para Sabrina, como assim? Sabrina, estilo certo para local certo. Conduzir grupos e transformá-los em equipe não é fácil. João, estou meio perdido. Grupos em equipe? Estilo de liderança, poderia me explicar? Sim, é o nosso linguajar, irei explicar. Grupo e equipe. Tá? Então vamos lá. Grupo é qualquer conjunto de pessoas com um objetivo comum. Já a equipe é um grupo em que as pessoas
além de terem um objetivo comum, atuam de forma a colocar os objetivos do grupo acima dos interesses que elas têm dentro do grupo. E além disso, não ficam presas à burocracia e às formalidades, cooperando com os demais no que for necessário e agindo de forma consciente, bem definido. Opa, me perdi aqui. Não ficam presas à burocracia e às formalidades, cooperando com os demais no que for necessário e agindo de forma consciente em benefício dos objetivos a serem atingidos. Então, o que acontece? Você tem... O que seria equipe, né? Vamos pegar um exemplo, um time de futebol, uma equipe de... ou qualquer esporte, tá? Que tem coletivo. Vamos pegar aí, ó. Futebol, vôlei, basquete. Vamos pegar esses 3 esportes aqui. Por exemplo, no futebol, imagine-se se todos os jogadores, os 11 jogadores do time, quisessem marcar o gol. Mas não é só isso, né? Não é só marcar o gol. A equipe, por exemplo, tem 11. Tem o goleiro. Vamos até fazer um PowerPoint aqui. A gente tem o goleiro, tem os zagueiros que é para defender, tem o meio de campo que é para lançar a bola para os atacantes. Então nós teríamos isso daqui, ó. Deixa eu só ele carregar aqui e a gente já faz. Vou fazer uma coisinha simples só para a gente entender. Vou abrir um em branco aqui. Vou colocar um em branco aqui. Por exemplo, nós temos o campo, né? Ou a quadra. Vou estar falando no caso do futebol. Vou fazer não vou colocar um fundo verde só não, vou colocar só... Tá. Aqui nós temos aqui, ó. Vou colocar aqui. Fazer só um modelo aqui, só pra gente... Vou deixar assim, só para saber que isso aqui é a nossa área. Tá? Tem o meio de campo, né? Vou colocar branco também. E aqui depois é o outro campo, não tem problema aqui. Nesse campo aqui, nós temos diminuir um pouquinho aqui. Só para a gente fazer um rascunho aqui do que eu quero apresentar. Pronto, é isso aqui que nós temos, ó. Vou até colocar a área aqui também. Isso aqui que nós temos, ó. Ok? Então vamos lá. Nós vamos pensar no jogo. Nós temos isso daqui, ó. Nós temos o goleiro.
Aí do goleiro nós temos também o zagueiro. Nós temos dois, né? Na minha época falava quarto zagueiro, zagueiro central. Hoje eu não sei como que isso fala, que isso é chamado. Mas isso não importa. Deixa eu colocar uma letra aqui dentro que não existe. Aí nós temos o meio de campo, nós temos o meio esquerda, o volante e o meia direita. É o que mais que nós vamos ter aí, ó. Nós temos também os laterais, que é o lateral o lateral esquerdo, né? E o lateral direito. E aqui na frente, deixa eu até chegar a esses aqui, ó. Vou colocar eles mais próximo aqui. Pronto. Aí nós temos, ó, goleiro, o zagueiro, os laterais e o meio de campo. Aí faltam os nossos atacantes. Aí nós temos, ó, um centroavante, e os dois atacantes. Na época, né, eram chamados de ponto esquerdo e ponto direito. Aí foi passando, mudou, mas vamos deixar assim mesmo. Então seria isso daí. Aí você imagina, se todos tivessem aqui, ó. Então seria, vou até duplicar isso daqui pra gente fazer. Esse aqui é o padrão, certo? Então nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nós temos os 11 jogadores aí. Imagina se todos os jogadores quisessem fazer o gol de um time, tá? Vamos pensar num time aí. Todos seriam atacantes. Todos queriam só fazer o gol, só atacar. Vamos pegar assim, ó, só o goleiro que ficou de fora. Só o goleiro está ali para se defender. E o outro time, vou até duplicar ele também. Vou só fazer uma mudança aqui. E o time adversário teria todas as... Joga no padrão, joga da forma correta. Vamos colocar assim. Opa. Fazer um jeito aqui para a gente não precisar ficar mudando manual.
pôr assim. Deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer para ele. Eu vou fazer diferente então. Eu já deixar alterado, mas não. Vamos dizer assim. Esse aqui, que é o goleiro, ele vem para cá. Esses três aqui vão vir para cá. Esses três aqui vêm para cá. Mais fácil que a gente ficar perdendo tempo em girar lá e cair do jeito certo. Pronto. Por exemplo, esse outro time aqui, ó, tá de forma correta. Então, no caso, esse time aqui está organizado. Está nas posições certas. Vou trocar aqui a... Então esse time aqui está na posição certa, tudo certinho. Por exemplo, vamos soltar a bola aqui. Como esses aqui só estão interessados em fazer o gol, podem ter certeza que eles vão tomar de goleada. O mesmo aconteceria se todos quisessem ser goleiros, né? Então, só para vocês terem uma noção aí do que seria. Então, por exemplo, ó, se tivesse... Agora, se todo mundo tivesse organizadinho, vou colocar aqui embaixo. Seria o jogo justo, né? Que a gente vai falar. Um jogo de forma correta, com a escalação correta, com o time correto. Então seria isso daqui, ó. Certo? Então seria o... Bate o olho e tá organizado aí. Certinho? Então nesse caso aqui, isso seria a equipe, né? Por exemplo, todos jogando, por exemplo, nesse caso aqui, ó. Vamos dizer assim. Vou fazer de forma simples aqui. Esse volante aqui, ele é o responsável de tocar a bola aqui para os atacantes, ó. Para que tudo ocorra da melhor forma possível. Então aqui está o... Então seria isso daqui. Por exemplo, ele está responsável por fazer essa jogada. Tá? E esse, por exemplo, quando for para fazer o gol, né? Esses aqui que tem a função de vir aqui para tentar fazer o gol. Tá? Nada impede dos outros fazer o gol também, mas de forma organizada. Senão, o time adversário aqui dá de goleada. Certo? Então vamos lá. Vamos voltar lá para nossa apostila. Vou até salvar, vou mandar para vocês, tá? Esse PowerPoint aqui. É só um exemplo, tá, pessoal? Isso daí qualquer equipe, né? Vou colocar aqui, ó. Exemplo. Equipe. Salvar. Aí eu mando para vocês. Aí vamos lá, vamos dar sequência aí. No João, como transformar grupo em equipe? E é engraçado que quando acontece isso na escola, em qualquer lugar, o pessoal fala assim, nossa, tem aquele grupinho
só fica entre eles. Então, por exemplo, é um grupinho fechado, né? Não se abrem com os demais. Tá, mas isso é só um exemplo aí em minha comunidade, né? O que acontece? Tanto família, né? Nossa, tem a família que tem aquele grupinho lá e tal. Então a gente já vê que o grupo, ele é considerado assim, já... O pessoal já fala de grupo como se fosse algo que não é muito legal. Aí a Sabrina, primordial é o pensamento do grupo, tirar a individualidade, deixar de pensar que eu e pensar em nós. Por isso a liderança é fundamental. Igual, vamos voltar aqui, por exemplo, do futebol. Ou de qualquer outro esporte. Já pensou se só esse aqui quisesse ficar com, só o centroavante quisesse ficar com a bola? Primeiro que ele não vai conseguir, porque tem 11 aqui contra ele. E ele sendo individualista, esses demais aqui, ó, aí essa passada de bola aqui, o pessoal não vai jogar para ele, porque sabe que ele vai querer fazer tudo sozinho. Tá? Então tem esses detalhes aí. Aí o João, o líder irá conduzir as pessoas a terem esse pensamento. Aí Sabrina, sim, não é fácil, mas imagine, João, que você se juntou a alguns colegas de trabalho para aumentar o número de vendas de um determinado produto da empresa. Vocês são uma equipe. Quando cada um assume a responsabilidade por uma tarefa específica, visando atingir essa meta, ou seja, você pode ficar responsável por buscar treinamentos para os vendedores, enquanto o outro colega busca outras formas de aumentar as vendas. Porém, todos vocês precisam trabalhar em conjunto para serem considerados uma equipe, ou seja, não temos uma equipe quando pessoas de um mesmo setor trabalham de forma praticamente independente. Tá? Foi o exemplo aqui que eu dei do centroavante. Vamos até selecionar ele aqui, ó. Vou deixar ele de vermelho aqui. E aqui a gente vai mandar ele para trás. Tá, então esse aqui, ó, ele vai ficar desolado, porque ninguém vai querer ajudar ele aí com a individualidade dele. Aí, vamos lá. Ou seja, você pode ficar responsável... Opa, já lemos. Porém, todos vocês precisam trabalhar em conjunto para serem considerados uma equipe. Ou seja, não temos uma equipe quando pessoas de um mesmo setor trabalham de forma praticamente independente. Casos quase sem a comunicação com os colegas. Além disso, a responsabilidade precisa ser compartilhada, o que significa que um erro não pode recair apenas sobre as pessoas que o cometeu. Desta forma, temos uma equipe quando as pessoas são colocadas para trabalhar de maneira colaborativas, tá? Interagindo entre si, com tarefas codependentes, responsabilidades compartilhadas e objetivos comuns. Aí o João, entendi, mas como conduzir uma equipe? Como liderar, Sabrina? Equipes são pessoas e um bom líder tem várias características comportamentais e técnicas. Através dessas características, as pessoas o seguem. O João, então o líder é um exemplo a seguir? Sabrina, sim. Comentarei sobre as características de um bom líder. Aí, ó, tem um site que a Sabrina falando, tem um site que eu sigo, que é o IB Coaching, portal liderança de motivação, principais características do bom líder. Neste site cita as principais características de um líder. Vamos abrir lá? Vamos clicar aí. Vou abrir numa nova guia, só para a gente tá vendo quais são as dicas que ele nos dá aí. Então vamos lá, o que ele... Quais são as características aí que eles vão citar, né, de um bom líder. Vamos lá. Aí aqui, ó. Aí ele vai falar o que é ser um líder, mas afinal, o que faz um líder? Tá? Aí as principais características de um líder, ó. Reconhece os limites pessoais, tá?
Um verdadeiro líder sabe que os membros de sua equipe possuem um próprio espaço. Isso significa respeitar os limites pessoais de cada um dos integrantes e não ser invasivo no que se refere à sua privacidade. É preciso saber trabalhar, suprir as expectativas de seus colaboradores, respeitando os limites de cada um, entre líder e subordinado. Aí o feedback. Tá? Sempre oferece feedback. O que é o feedback? Igual quando eu falo para vocês, me dá o feedback da aula. O que vocês estão achando da aula? Para que a engrenagem do sistema funcione de forma correta e se mantenha sempre em movimento, é necessário que seja realizado reuniões periódicas com a equipe. Desta forma, o líder poderá oferecer feedback das atividades desempenhadas e do desenvolvimento de cada um dos profissionais dentro da empresa. Essa é uma das melhores estratégias para garantir que o trabalho continue alinhado ao ritmo da produção. Só que tem um detalhe, tá? Nesse caso aqui, o feedback das atividades desempenhadas, tá? E do desempenho de cada um dos profissionais. No caso, o Célio, tá? Eu nunca chamei os professores, por exemplo, a gente fazia sempre reuniões com os professores, tá? Mas por exemplo, se eu tivesse que chamar a atenção de algum, tá? Eu não chamo nessa reunião, porque essa reunião aqui é para a gente acertar as coisas da equipe, tá? O que eu fazia, tá? Isso é o que o Célio fazia. Por exemplo, tinha lá um professor João, tá, como exemplo. Aí ele estava deixando algo a desejar, tá? E que estava prejudicando a equipe. Eu, primeiramente, chamava ele em separado, tá? Individual. João, está acontecendo isso. Você tem que ligar para os seus alunos, você não está fazendo, tá? E a sua porcentagem de presença está prejudicando o resultado final de toda a equipe. Porque como funcionava, né? Por exemplo, o setor de coordenação de uma escola. Vamos pegar de uma escola. Tá? Por exemplo, eu tinha uma meta de 80%, vamos supor. Tá? Aí vamos lá. Vou abrir o Excel aqui para a gente fazer. A minha meta que eu tinha que atingir, que a minha equipe tinha que atingir, era 80%. Vou aumentar aqui para ficar mais fácil de visualizar. A minha meta é 80%. Atingível. O que eu conseguiria atingir? Poderia chegar até 100%, correto? Acho que tem um acento aqui, né? Poderia chegar até 100%. Mas, por exemplo, eu tenho o João, eu tenho a Maria, o José, o Lucas, o Matheus, o Marcos, e o João. Por exemplo, vamos pegar 5. Vamos deixar com 4 para ficar mais fácil, a gente não perder muito tempo. Em cada equipe aqui, o que eu teria que chegar para atingir a meta geral? Cada um me entregar 20%. Ok? Que eu teria meus 80% aqui. Só que tem um detalhe. A Maria me entregou 15%. Só que aí, o José, ele fez 25%. O Marcos, ele fez 30%. Só que o João me fez 5%.
Então nós conseguimos 75%, não batemos a nossa meta, que a nossa meta na realidade é 80%, certo? Aí o que aconteceu? Por causa do desempenho, se o João tivesse se empenhado um pouquinho mais, tivesse chegado a 10%, teria batido a meta. Só que aí o que aconteceu? O Marcos fez para ele. Tá? E ele atingindo só 5%, ele não conseguiu e prejudicou toda a equipe. Aí imagina, tá? Se eu atingir os 80%, eu tenho uma premiação de 10 mil para distribuir para a equipe. Se eu atingir 80%. Eu tive uma supervisora que ela falava sempre assim, ó, 99,9% não é 100. E realmente não é. Tá? Então aqui, ó, por causa de 5%, cada um aqui, tá, perdeu 2,5. Por quê? Nós íamos pegar esse valor e ia dividir pelos 4. Tá? Cada um perdeu aí de premiação 2.500. Imagina a gente. Tá? Nós íamos ficar muito bravos com o João, não ia não? Aí o que tem que acontecer? Conversar com o João, tá? Que ele está prejudicando toda uma equipe. Se o João não melhorar, trocamos para o Matheus. Não tem outra forma. Aí chega o Matheus empolgado, motivado e faz lá 25%. Nós vamos ultrapassar a meta. Tá? Aí a Maria vê a motivação do Matheus, chega também a 25%. Olha aí. Isso é sensacional, ok? Mas tudo isso depende da liderança. Tá? Sem a liderança, para dar essa motivação para fazer isso, nada adiantaria. Vou até colocar aqui também motivação, metas. Tá? Exemplo, metas. Então vamos lá. Reconhece os méritos, tá? Tanto os seus companheiros de trabalho, de uma equipe. Saber reconhecer o bom desempenho de um funcionário faz parte da tarefa de um bom líder. Trata-se de uma das principais ferramentas de gestão que garantem a satisfação do profissional, deixando motivado e com maior vontade de gerar mais e melhores resultados. Tá? Saber tomar decisões assertivas. Os bons líderes são bastante conhecidos por saberem apagar incêndios, resolver aqueles pepinos e abacaxis que parecem ser o fim do mundo. A questão é que essa é uma visão um tanto quanto equivocada. Isso porque seu papel deveria ser exatamente o oposto. Os verdadeiros bons líderes devem ser tomadores de decisões e geradores de boas ideias que possam desafiar os negócios. Acreditar e estimular a inteligência coletiva. Uma das características de um bom líder é entender e abraçar o fato de que ele pode não ter todas as respostas ou tomar as melhores decisões. A partir daí, será capaz de enxergar e utilizar a inteligência coletiva de sua equipe, conversando e desenvolvendo em conjunto as melhores soluções, ao invés de simplesmente optar por uma escolha que provavelmente não será melhor. Sabe pedir ajuda quando precisa. Tá? Aí, muitos líderes acreditam que pedir ajuda é uma demonstração de fraqueza. Bom, pelo contrário, saber pedir ajuda nos momentos em que precisa é demonstrar humanidade, que você precisa dos seus colaboradores tanto quanto eles precisam de você. Reconhecer suas vulnerabilidades é uma das melhores formas de chegar
a inovação e desenvolvimento profissional. Ser exemplo para os seus liderados. Assim como os pais são o principal exemplo para os filhos, um bom líder também sabe ser exemplo para seus liderados. O que você espera de um gestor que nunca chega no horário, não entrega suas tarefas no prazo, trata mal seus funcionários, não cumpre suas obrigações administrativas? Pois então, o líder deve ser a primeira pessoa a demonstrar bom comportamento, apoiando e incentivando novas metodologias, ou mesmo abraçando novos conceitos. Jamais deve agir por impulso. Está sempre a par das novidades do mercado. Mesmo que seja apenas na sua área, é preciso que um líder esteja sempre antenado nas novidades que cercam a sua área de atuação. Inclusive, os gestores não precisam tomar exímios especialistas em cada nova tecnologia que aparece por aí. Porém, sabendo quanto a tecnologia é uma parte crucial da forma como vivemos e trabalhamos, é essencial que compreendam quais as tecnologias que possuem o potencial de beneficiar sua organização. Assumir suas responsabilidades. Já mencionamos que um bom líder precisa ser exemplo para seus colaboradores. Pois bem, essa atitude inclui assumir suas responsabilidades, tanto em relação à sua posição como líder, como profissional da área, quanto como pessoa. É preciso que o gestor assuma à frente sua função e procure dissolver obstáculos que sua equipe possa encontrar pela frente. Quando um gestor assume verdadeiramente o cargo de líder, ele abre novos caminhos e permite que os membros de sua equipe alcancem o sucesso com muito mais rapidez e facilidade. Não ser apenas um observador. Mais que isso, é preciso que um líder seja atuante. Já fez um bom tempo que existe a diferenciação entre gestor e líder. Já faz um bom tempo que existe a diferenciação entre gestor e líder. Assim, o que podemos esperar para um futuro próximo é que o gestor assuma a posição de líder dentro da empresa onde atua. Um gestor não deve ser alguém colocado em uma posição de poder simplesmente porque gera mais lucro e é melhor em mandar, mas sim porque tem atitudes que estimulem sua equipe para que sejam capazes de gerar melhores resultados, tanto para a empresa quanto a si mesmo e também para um líder em si. Então vamos lá. Uma das coisas que eu sempre falo, e vamos pegar aqui vamos usar o exemplo aqui, tá, do PowerPoint, depois eu dou o exemplo da escola profissionalizante. Não é porque esse aqui, tá, foi um excelente jogador, faz muito gol, quando ele parar de jogar, ele vai poder se transformar, tá, no técnico dessa equipe. Ok? Não é porque ele for um bom jogador que ele vai ser um bom técnico, um bom treinador. A mesma coisa acontece no caso, por exemplo, o cara pode ser um excelente professor, tá? Pode dar a eficiência que for. Um detalhe importante, tá? Se ele não consegue ser liderado pelo seu coordenador, ele não aceita ser liderado, ele nunca, essa pessoa, vocês podem ter certeza, nunca vai ser um bom líder. Por quê? Em primeiro lugar, ele não aceitava ser liderado. E eu sempre pus isso na mesa. Quem não aceita ser liderado, não pode liderar. É a mesma coisa, vamos pegar, eu não sei qual igreja se vocês frequentam igreja e qual igreja vocês frequentam. Por exemplo, a mesma coisa. Uma pessoa que não gosta de ouvir a palavra, querer falar da palavra. Tá? São coisas assim que não encaixam. Certo? Então a gente tem que ter essa visão. Tá? Quais são as principais características de um líder? Isso aqui é o que nós lemos. Tá lá no site. Tá? Então são aquelas mesmas 10 etapas aí que foi colocado. Tá? Aí, por exemplo, ó, aí o João vai falar: nossa, conduzir uma equipe, um grupo não é fácil. Tá?
Aí a Sabrina: lembre, João, que o líder depende da equipe. E uma boa equipe depende do líder. Pode ter todas essas características, mas a equipe ou o grupo às vezes não colabora. Tá? Como assim? Aí a Sabrina: são pessoas e pessoas se motivam de formas diferentes. Exemplo: o que motiva você, João, às vezes não motiva o José. Cada um tem a sua motivação. E às vezes as pessoas não veem isso no líder e não trabalham em equipe. Aí João: complicado, motivação diferentes? Aí Sabrina: no ramo da psicologia, muitos estudiosos pesquisaram o que motiva as pessoas. Porém, a teoria de Maslow é usada até hoje. Aí a pirâmide de Maslow: necessidade de realização pessoal, necessidade de autoestima, tá? Necessidade de realização pessoal, tá? A pessoa quer estar sempre no topo, né? A necessidade de autoestima, por exemplo, você dá uma premiação, você dá um troféu, você colocar o quadro dele, tá? Lá no setor. Necessidades sociais, necessidades de segurança, necessidades fisiológicas. Ok? Então vamos lá. Segundo Abraham Maslow, que é quem foi que criou essa teoria, dentro de todo ser humano existe uma hierarquia de necessidades. É a pirâmide acima. As primeiras 3 são necessidades da carência, porque devem ser satisfeitas para que o indivíduo se sintam saudáveis e seguro. As 2 últimas são a necessidade do crescimento, tá? Porque estão relacionadas ao desenvolvimento e à realização do potencial de cada pessoa. À medida que cada uma dessas necessidades é substancialmente satisfeita, a necessidade imediatamente superior se torna dominante. Tá? Necessidades fisiológicas estão relacionadas às necessidades básicas: fome, sede, abrigo, sexo e outras necessidades de sobrevivência. Tá, que são essas daqui. Ó. A necessidade de segurança está relacionada também à aquisição de bens materiais. Pode haver uma necessidade de auto-expressar-se através dos bens. Segurança, estabilidade e proteção contra danos físicos e emocionais. Aí já são essas daqui. Ó. Tá. Aí nós temos a necessidade de amor, relacionamento, necessidades que as pessoas têm de unirem-se umas às outras e se identificarem com um grupo determinado. Os vínculos sociais e a cooperação em grupos também possibilitam o aumento do índice de sobrevivência no mundo, interação social, afeição, companheirismo e amizade. A necessidade de estima. Muito do nosso comportamento social visa aumentar nossa afiliação, a nossa aceitação e inclusão social. Para conquistar amizade e estimas, controlamos nossos comportamentos, na esperança de criar as impressões certas: autorrespeito, amor próprio, autonomia, realização, status, reconhecimento e consideração. A necessidade de poder, necessidade de dirigir outras pessoas, está relacionado com o desejo de aquisição, realização e conquistas para autorrealização, crescimento e autossatisfação. João. Aí o João vai falar, né? Pelo que está me explicando, cada pessoa tem a sua necessidade. E isso a motiva, Sabrina, sim. Se a sua necessidade é de segurança e estabilidade, a de João pode, por exemplo, seria de relacionamento. Isto segundo a teoria de Maslow. João. Então o líder tem que ter tais características, formar equipes e também entender o que motiva as pessoas. Aí Sabrina, isso mesmo. E o estilo de liderança? Estou curioso. Aí a Sabrina vai falar que vai explicar. Então, um que é conhecido como líderes ressonantes e outros de líderes dinossantes. Líderes ressonantes, o que seria isso? Ó? É empático e expressa esse sentimento ao grupo. Esse tipo de ressonância reforça a sincronia da equipe, fazendo com que as pessoas se sintam compreendidas, valorizadas e compromissadas com suas atividades profissionais, compartilhando ideias, aprendendo um com os outros, tomando decisões de maneiras colaborativas. Há exemplos de líderes ressonantes: visionário, conselheiro, agregador, empreendedor,
democrático, carismático, servidor. Os líderes dissonantes. O líder dissonante não é só provido de empatia, como também transmite confiança nos atos e nas palavras que professa. Visa benefício próprio e não coletivo. Pode parecer eficaz a curto prazo, mas suas atitudes desmentem seu aparente sucesso. Esse líder ressoa exclusivamente ao lado negativo do aspecto emocional, estimulando o lado negativo do conflito, e mais, cedo ou mais tarde, acaba por contagiar e exaurir as pessoas, gerando conflitos não gerenciáveis. Um exemplo de líderes dissonantes são chefes, com os quais todos têm horror de trabalhar e resistem em trocar ideias ou despachar o expediente. Exemplo de líder dissonante: despótico e autocrático. Tá? O líder deve preocupar-se com aquilo que faz e o que diz, pois terá forte impacto sobre seus subordinados. Tá? Aí o João: então os melhores seriam os ressonantes. Aí a Sabrina: depende do grupo da equipe. Como assim? Se a equipe precisa reagir com ordem mais enérgica, o líder terá que ser mais dissonante. Exemplo: se a equipe não sabe trabalhar e o tempo é curto, não tem como ser ressonante. Imagina um chefe de cozinha onde o procedimento tem que ser padronizado, todos fazendo igual. Se um errar, estraga a comida. Aí normalmente o líder será mais dissonante. Aí o João: entendi. Aí vocês vão ter um questionário aqui, ó. O que é liderança, né? Vocês vão ter aí na página 85. Tá? Comente sobre a teoria de Maslow's. Tá? Você acredita ter as características de um líder? Explique. Aí você vai colocar, se você acha que você tem quais as características de líder, e vai explicar o porquê que você está achando isso. Tá? Quais são os tipos de liderança? E vocês vão explicar aí pra gente. Ok? Então, ó, depois na próxima aula nós vamos fazer o planejamento de cargo. Tá? Nós vamos fazer o capítulo 7. Ok? Aí a gente vai estar fazendo também mais um capítulo, tá? Que esse também vai ser um capítulo longo para se explicar, então nós vamos usar uma aula para fazer ele. Tá? No capítulo 7 aí, planejamento de cargo. Então vocês vão responder o questionário, como vocês sempre têm feito aí, tá? Tirar foto e me mandar, ok? Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu acho que para vocês, eu já passei um vídeo que eu falo sobre líderes chefes, né? Deixa eu até verificar aqui. Acho que eu já cheguei a passar o link para vocês. Deixa eu só dar uma olhada aqui no grupo de vocês. Se eu não passei, eu vou estar passando para vocês. Não, já passei já. Passei na aula passada. O link, até, inclusive, eu coloquei na aula. Ok? Então vocês vão responder para mim, tirar foto e me mandar. Ok, pessoal? Só uma ótima semana para todos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Forte abraço para vocês. Vou estar mandando, tá? Tanto o PowerPoint, tanto aquela planilha lá que nós fizemos. Ok? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.